Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Hasta la vista, muchas gracias. Ei, meninas, beleza? Bom dia. Bom, vamos lá, mais uma aulinha de história hoje. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a América Latina e o histórico regional dessa América Latina. A gente vai aprofundar um pouquinho nessa aula também sobre o México, tá? Módulo 12. Ele vai falar sobre esse histórico da América Latina, e o módulo 13 sobre o México. A gente vai agrupar isso aí numa aula só, já que o tema é similar, tá bom? Então vamos lá. Vocês viram aí nesse começo de aula, nessa música que a gente ouviu, que é uma música chamada Canción con Todos. Ela tem lá no comecinho do módulo 12, e ela propõe justamente essa integração, né, aí, entre os povos da América Latina, né? Nesse módulo, inclusive, módulo 12, a gente vai ver aí traços marcantes da América Latina, aí, começando desde o processo de colonização, né? A gente vai falar das independências, um pouco o que envolveu essas independências, a parte política, a parte econômica, principalmente a parte econômica pós-colonial, né? Quando os países se tornaram independentes, e nós vamos ver que vai haver semelhanças históricas e culturais muito grandes aí entre o Brasil e os países latino-americanos, tá? Para a gente compreender a organização desse espaço latino-americano atual, a gente tem que analisar um pouquinho a história, né, da região, o histórico de toda essa região da América Latina. E a gente começa falando pelas independências políticas que a América Latina teve, né? Elas começaram a acontecer ao longo do século XIX, né? Com influência principalmente dos ideais iluministas aí no início, né? Que deu a alavancagem aí para esse processo de independência, e a gente vai ver que vai ter um apoio também aí da Inglaterra e dos Estados Unidos, apoio esse que a gente sabe que não é de graça. Ele veio depois substituindo as metrópoles ibéricas aí, nas influências nessa América Latina, né? A Espanha e Portugal acabaram sendo tirados meio de jogo aí, principalmente no período em que esses dois países aí estavam envolvidos nas guerras napoleônicas. E aí essa influência que a gente vai ter
de Portugal e de Espanha vai ser substituída pela influência da Inglaterra e posteriormente dos Estados Unidos, né? Essas independências a gente sabe que elas foram promovidas pela elite crioula, né? Elite crioula era aquelas pessoas que eram filhos de espanhóis criados, né, aqui na América, nascidos aqui na América. E esses caras tiveram muito estudo, muita influência da Europa na vida deles, principalmente quando a gente fala sobre essa questão do iluminismo. Esse iluminismo veio da Europa para cá através desses crioulos que foram estudar lá na Europa. Bom, a organização econômica pós-independência, né? Independência a gente viu aí o histórico, como é que foi. E depois da independência, como é que funcionou? Bom, depois do período de independência, a gente vai ver que as relações comerciais entre esses países da América Latina e a Inglaterra, a França e os Estados Unidos foi se intensificando cada vez mais. A gente tem que pensar e colocar na cabeça que o que predominava economicamente aqui na América Latina eram a produção agromineradora, né? Que era a exportação de produtos primários, esses produtos que eram extraídos, tanto minerais quanto agrícolas produzidos aqui, eram com focos na exportação, né? Os Estados Unidos, por sua vez, buscaram aqui uma hegemonia, aí, principalmente no período da Guerra Fria, influenciar a América Latina, né? Ter uma hegemonia nesse continente e precisava também de fornecedores de matéria-prima, uma vez que os Estados Unidos começaram um processo de industrialização muito rápido, então necessitava muito de matérias-primas. Bom, essa matéria-prima vinha de vários países aqui da América do Sul, mas destacava aí o Brasil e a Colômbia no café, né? Nesse período o Brasil e a Colômbia exportavam o café, o Chile na exportação do cobre e a Venezuela nos seus minérios, além obviamente do cacau, que era um produto abundante na Venezuela nesse período também. As atividades industriais aqui na América do Sul eram praticamente precárias, né? Os países latino-americanos praticamente não tinham industrialização e acabavam importando os produtos industrializados dos países hegemônicos aí, do qual eles acabavam ficando dependentes realmente economicamente. A gente está falando aí de Inglaterra, estamos falando aí de Estados Unidos, né? São vários países que exportavam esses produtos para nós, né? Nós importávamos deles e acabávamos dependentes economicamente. Lá em 1930, a indústria passou a ser uma realidade aqui na região da América Latina. Por que isso aconteceu? Porque em 1929 nós tivemos a crise, né, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e isso a gente vai ver que ela acabou incentivando a industrialização, já que não tinha produtos para serem exportados para o Brasil, a gente acabou buscando industrializar para sanar essa necessidade, né? Então a gente vai ver que a base do que vai acontecer, da política que vai ser implantada, que vai ser aquela política de substituição de importações. Ou seja, a gente tem um produto importado, vamos lançar um que substitua esse produto, né? Então começa, não vamos pensar que deixou de exportar, né? A gente vai ver que os produtos minerais e agropecuários continuaram sendo exportados, tanto que até hoje uma boa parte do PIB dos países sul-americanos vem dessa exportação, né, de produtos minerais e agropecuários. Até hoje isso acontece, tá? Mas hoje a gente vai ver que esses produtos mudaram, né? Por exemplo, nos recursos minerais, a gente vai ter destaque hoje para a Venezuela, para o México e para o Equador na produção de petróleo, né? São países que possuem jazidas de petróleo muito grandes. A Bolívia no gás natural e no estanho, a Jamaica na bauxita, o Chile com o cobre, continua tendo muito cobre, e a Guiana com estanho, tá? A gente vai ver que essa mineração ela é feita em grande parte por empresas transnacionais, né? Empresas de outros países que se implantam aqui na América do Sul para conseguir extrair esse minério, tá? Já na parte agropecuária, a gente vai ter como grandes destaques aí Brasil, Uruguai, Argentina,
como grandes exportadores de carne de gado e de soja, né? A Colômbia, e além da Colômbia, Costa Rica também, a Guatemala continuam com o café, e vamos ter Honduras e Panamá aí com a banana, né, que é produzida em larga escala, tá? A gente vai ver que uma das características, inclusive, para que essa questão agrícola seja tão usada aqui na América do Sul, se dá referente ao passado colonial que esses países tiveram aí, onde se predominou aqui a concentração fundiária, né, os grandes latifúndios. Isso é uma característica dos países sul-americanos, né, os grandes latifúndios, e voltados principalmente para a exportação. Esses latifúndios, esses donos de terra, focavam a sua produção na exportação. Aí, o que acontece? A gente vai ver que foi dado pouco foco nas pequenas propriedades. Então, o que aconteceu? Essas pequenas propriedades, hoje, elas são responsáveis por produzir a maior parte da alimentação interna nos países sul-americanos. Então, os países sul-americanos têm os grandes produtores exportando e ganhando muito dinheiro com isso, e os pequenos produtores produzindo para ser vendido dentro do mercado interno, ou seja, esses produtores com certeza terão uma arrecadação muito menor do que a arrecadação dos grandes países aí. E a indústria, né? Como é que aconteceu essa industrialização aqui na América Latina? Na América Latina predominou aqui a industrialização tardia, né, que é aquela industrialização de modo muito acelerado, né, dentro de um contexto aí, principalmente de atraso nessa industrialização. Ela começou atrasada e acabou acontecendo de forma muito acelerada. E essa industrialização tardia, ela tem uma característica da dependência tecnológica de países desenvolvidos, ou seja, as primeiras indústrias que vieram para cá, elas vieram apoiadas aí por máquinas, por estruturas fabricadas nos países desenvolvidos, nos países centrais, né? O que aconteceu então? Com essa industrialização acontecendo de forma acelerada, a gente vai ter uma urbanização muito rápida, né? A saída das pessoas do campo e vindo para a cidade. Então a gente vai ter aqui na América do Sul grandes regiões metropolitanas, porém sem a infraestrutura adequada. Nós vamos ver muitos problemas sociais acontecendo, muitos problemas ambientais, urbanos acontecendo, né? A favelização, ou seja, a criação de favelas. Nós vamos ter aí também os congestionamentos, né, trânsitos mal elaborados, nós vamos ter aí falta de saneamento básico, locais onde não se tem escoamento. A gente sabe aqui um exemplo claro é São Paulo, que é uma cidade que constantemente a gente fala de enchentes em São Paulo. Por quê? Porque não foi planejada para escoar a água, né? Foi feita desordenadamente e não se pensou na estrutura de saneamento básico, o esgoto, né? As drenagens fluviais não foram pensadas. Então isso aí é um problema que esses países têm justamente por ter tido essa industrialização muito rápida. Não deu tempo de se organizar as cidades, né? O que acontece também? Os governos adotados aqui na América Latina visaram uma política de desenvolvimento nacional a partir de 1930. O que era essa política de desenvolvimento nacional? Essa política ela focava principalmente em diminuir a dependência da industrialização de países estrangeiros. Então eu vou focar na minha indústria agora para que eu dependa menos dos países estrangeiros. Ou seja, eu vou fazer a substituição das importações. Por isso a gente falou lá atrás, né? A política de substituição das importações. Ou seja, eu vou pegar aqueles países que eram países que importavam produtos para mim, que eu importava produtos deles, né, que me mandavam produtos, vou substituir pelos produtos nacionais aqui. Isso vai ser necessário uma expansão da estrutura produtiva, ou seja, eu vou ter que investir em energia, em transporte, em comunicação, e isso foi feito nos países sul-americanos, principalmente investindo em
indústrias estatais, principalmente indústrias estatais de base começaram a fazer, ou seja, indústrias do Estado, não eram indústrias particulares. Essas indústrias, com o decorrer do tempo, elas acabaram sendo privatizadas, ou seja, vendidas para posse de terceiro. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, até ali 1900, a gente tinha, por exemplo, as redes de telefonia do estado, do país, né? A Telebrasília, a Teleminas, Telegoiás, que era o quê? Eram as telefonias internas, era do estado, isso aí, era de cada estado. O que aconteceu depois? Elas foram vendidas, né? A Telebrasília, por exemplo, virou Brasil Telecom, que hoje virou Oi. Então, e foi destrinchada aí em várias outras empresas. Então, assim, a gente vai ver que vai haver essa industrialização aí com base nas indústrias do Estado, lá em 1930. Certo? Bom, os países que se destacaram na industrialização por substituição de importações aí foram principalmente o México, o Chile, a Argentina e o Brasil. Foram os países que conseguiram ser bem-sucedidos nisso aí. A maioria dos países da América do Sul e América Central permaneceram na produção agrícola ou na produção mineral. A maioria não conseguiu desempenhar bem esse processo aí de substituição de importação. Bom, em 1950 começou a entrada de empresas multinacionais estadunidenses e empresas europeias no Brasil. No Brasil e na América do Sul, principalmente as indústrias automobilísticas, né? A gente vai ver chegando aqui a Chevrolet, a Ford americana, nós vamos ver chegando aqui a Fiat italiana, a Volkswagen, que é alemã, começaram a entrar no mercado sul-americano. Bom, obviamente essas indústrias elas procuraram os países que tinham as melhores economias e até hoje esses países ainda se destacam com a melhor economia, que são aí o caso de México, Brasil, Argentina e Chile, né? A gente, principalmente lá em 1960 e 1970, esses países tiveram uma expansão muito grande das suas infraestruturas. É o que ficou conhecido nesse período como o período do espetáculo do crescimento, né? Onde esses países se desenvolveram de forma muito, muito rápida, muito grande, né? Foi uma expansão industrial muito grande. Bom, em 1980, a conta dessa industrialização chegou, porque essa industrialização ela se veio à base de empréstimos internacionais. Em 1980, a conta chegou para pagar. Então, essa década de 80 ficou conhecida aqui na América Latina como a década perdida, né? onde os países tiveram aí uma enorme dificuldade para pagar suas dívidas externas. E aí veio o consenso de Washington. O que foi esse consenso de Washington? Para quem é que esses países sul-americanos deviam? Deviam para os grandes países centrais, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. O que aconteceu? Então esses países se reuniram, Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, se reuniram e falaram que, olha, para a gente conseguir que esses países sul-americanos paguem as contas que eles nos devem, nós vamos ter que intervir lá e definir com eles aí o que eles têm que fazer para sair da crise. Porque senão esses países vão quebrar, e se esses países quebrarem, nós não vamos receber. Nós não vamos ter como receber as nossas dívidas com esses países. O que começou a acontecer, então? Foi instalado aqui na América do Sul um modelo econômico de capitalismo neoliberal, né? Onde se visava tirar o controle industrial da mão do Estado. Então, tiraria da mão do Estado e diminuiria o gasto do Estado com essas indústrias, né? Foi feita, inclusive, na época, a cartilha de regras para se adotar esse modelo neoliberal, que o Brasil, a Argentina atenderam perfeitamente, atenderam à risca o que foi mandado desse consenso de Washington ali, e visava realmente estabilizar a economia, contendo a hiperinflação. Então, nesse período de 1980, começou a haver a venda das estatais, né? A privatização das estatais. A gente vai ter a Vale sendo vendida, a gente vai ter a Companhia Siderúrgica Nacional sendo vendida, nós vamos ter essas indústrias de telefonia, de energia
sendo privatizadas, certo? Bom, os países da América Latina que hoje se destacam na atividade industrial, né, que tem uma atividade industrial muito desenvolvida hoje em dia, é Brasil, Argentina e México, tá? Sendo que Brasil e México têm uma participação muito mais relevante do que os demais países no cenário econômico internacional. Inclusive, a segunda parte da nossa aula de hoje, a gente vai falar justamente do México, né? A gente já deu um foco aí em aulas anteriores no Brasil, agora a gente vai focar no México, que é esse outro país que tem uma participação muito relevante. Vamos rodar um videozinho aí sobre o México, para a gente conhecer um pouco mais o México, ter noção das qualidades e do que o México tem, e a gente começa a nossa aula, beleza? Valeu, galera, vamos lá! O México separa a América Central do primeiro mundo. Ao norte faz divisa com os Estados Unidos e ao sul com a Guatemala. É o único portão de entrada para a América Latina. É aqui, na cidade do México, capital do país, que vamos encontrar uma das figuras mais queridas do Brasil. Um gorro cobrindo as orelhas, roupas emendadas e botinas. É assim que Chaves, um dos maiores fenômenos da televisão mexicana, conquistou o mundo. Ele escreve os próprios programas há mais de 40 anos. E aqui no México é conhecido como Chespirito, ou o pequeno Shakespeare, um apelido que ganhou de um diretor de cinema americano que o considera tão genial quanto o dramaturgo William Shakespeare. Nossos repórteres desembarcam numa das baías mais belas do litoral pacífico, Acapulco, o balneário mais famoso do México, um dos mais badalados do mundo. Com o sol estourando, o calor na casa dos 40 graus, fomos em busca do lugar que fez a fama da cidade. A principal atração de Acapulco está neste local conhecido como La Quebrada. Daquele penhasco onde está aquela capelinha azul, saltam mergulhadores profissionais. O turista não pode saltar, não pode mergulhar, porque é muito perigoso e já aconteceu um acidente aqui. Na década de 60, um mergulhador europeu, ele saltou no Oceano Pacífico e acabou morrendo. É uma aventura muito perigosa que você vai ver agora. Saltar do alto desse penhasco é só para quem conhece muito bem o lugar. O mergulho tem de coincidir com o momento exato em que a maré sobe. Um a um, os saltadores escalam a encosta. Todos são nascidos aqui. Esse penhasco entrou para a história num dos primeiros filmes de Elvis Presley, O Seresteiro de Acapulco. A equipe do SBT Repórter segue de Acapulco para Puerto Vallarta, a mais nova coqueluche mexicana. Atraídos pelas belas praias e pelo bom tempo, 1,5 milhão de turistas visitam o lugar todo ano. Até a década de 1960, Porto Vallarta não era conhecida em todo o mundo. Porém, em 1962 foi gravado aqui o filme A Noite do Iguana. O ator principal era Richard Burton. E Burton construiu esta casa. Ele trouxe a tiracolo a amante dele, Elizabeth Taylor, que construiu do outro lado esta casa. E para que os dois pudessem se encontrar com mais comodidade, com mais facilidade, eles mandaram construir uma passarela, esta passarela que liga as duas casas. Foi também em Puerto Vallarta que Arnold Schwarzenegger estrelou um dos maiores sucessos de sua carreira, Predador. Aconteceram muitas explosões durante a gravação da película. Muchísimas explosiones, como la explosión del helicóptero así como la parte de esta palapa de aquí también que fue explotada y después construida otra nueva. E voltamos para a cidade do México, capital do país. Ela é a segunda maior metrópole do mundo. Com mais de 20 milhões de habitantes, perde apenas para Tóquio, capital do Japão. A cidade do México lembra muito São Paulo. Trânsito carregado, fumaça, gente indo e vindo sem parar, correndo atrás do ganha-pão.
E nas ruas, um velho conhecido dos brasileiros. A maioria dos táxis aqui na Cidade do México é Fusca. Aliás, o México é o único país aonde ainda se fabrica o Fusca. É à noite que a Cidade do México fica ainda mais encantadora. No meio da multidão, festa, muita festa. E partimos para os arredores da Cidade do México e chegamos a uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo, Teotihuacan, o lugar onde os homens se tornam deuses. A cidade foi fundada antes da era cristã. Uma área de 20 mil quilômetros quadrados, Teotihuacan já teve a maior população do planeta, 125 mil habitantes. Aqui em Teotihuacan, os olmecas construíram 2 pirâmides. Aquela que é a pirâmide da Lua e tem 110 degraus. Esta onde nós estamos é a pirâmide do Sol, que tem muito mais, tem 245 degraus. Cada degrau, cerca de 20 centímetros. E nós escolhemos a maior para chegar ao topo. Não vai ser fácil não, mas vamos lá. Agora vamos para o interior do México em direção a Oaxaca. A próxima etapa da nossa viagem é o mercado da cidade, famoso pelas comidas exóticas. Dizem os mexicanos que o melhor lugar para se comer no México é aqui. E olha a grande variedade de pimentas que existe aqui. Tem algumas coisas estranhas para nós brasileiros. Essa moça está vendendo, gente, olha aqui, ó. Que são Gusanito de maguey. Gusanitos de maguey. Sí. São espécies... Para mezcal, para a salsa, para todo. Sim, isso aqui se coloca no mezcal, se coloca no molho de pimenta. Estão vivos, não? Sim, estão vivos. Olha só, os bichinhos, gente, estão vivos. Você come também? Não, se come esta de assado, já está assado esta. Aqui tá um vermezinho já assado. Aquele lá, é claro, tá vivo. Esse aqui já tá bem morto. Beleza. Só para completar, como eu terminei a aula passada e não falei com vocês, vou deixar atividades desse módulo 12 para a gente fazer, tá? É página 339, atividade 1 e 2, página 340, atividade 3 e desenvolvendo habilidades, questões 1 e 2. E aí a gente encerra esse módulo 12 com essas atividades, beleza? Bom, agora a gente vai falar do México. Bom, dando continuidade a esse estudo da América Latina aí, a gente vai entrar no México, que tem história e características políticas, socioeconômicas e culturais muito particulares. Tá? Essas características históricas do México são diferentes dos demais países da América do Sul. O México, inclusive, uma característica muito particular do México é que o México tem uma grande população, é o segundo país mais populoso da América Latina, é uma das economias emergentes mais fortes da região, apesar de ser muito dependente dos Estados Unidos para isso. É o único país latino-americano a ser situado na América do Norte, né? Está ali América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então o México é um país latino e está na América do Norte. É um país que consegue ser banhado por 2 oceanos, coisa muito rara, né? De a gente ver, são poucos países que conseguem essa proeza, ser banhado por 2 oceanos. É banhado aí a leste pelo Oceano Atlântico, onde a gente vai ter o Golfo do México, né? Um golfo importantíssimo para o mundo. E a oeste vai ter o Oceano Pacífico, né? E aí nós vamos ver também essa região ali do México, uma região muito turística também, muito bonita. Vamos chegar lá, né? Vamos falar mais para frente. A capital do país é conhecida como Cidade do México, o nome dela é Cidade do México, e é uma das grandes metrópoles mundiais. Tá? Inclusive, durante essa aula, a gente vai ter imagens passando aqui atrás do México. A gente vai adotar as imagens do México como tema das nossas aulas de hoje. Tá? Bom, vamos falar dos aspectos históricos, vamos conhecer um pouquinho da história do México. Tá? O México tem um histórico pré-colonial muito grande, onde haviam ali 2 grandes grupos
indígenas nativos daqui, que eram os maias e os astecas, né? Os maias, inicialmente, eles foram perdendo espaço. Mais inicialmente, apesar de ter sido um dos maiores impérios do mundo, perderam espaço justamente para os astecas. Os astecas conseguiram dominar esses maias, que depois acabaram sendo dominados pela Espanha, que veio para cá, né, 1889 aí, 1492, estou viajando no tempo aqui, 1492, a Espanha veio para cá e começou a dominar essa região, fazendo com que essas culturas nativas acabassem sendo dizimadas, né? Essa população acabou sendo dizimada. Hoje ainda existem descendentes, mas essa população ou ela foi massacrada pelos espanhóis ou ela foi escravizada, né? E foi imposta toda a cultura espanhola na América Latina. A Espanha, diferente de Portugal, ela visava impor a sua cultura aqui na América Latina. Então era o etnocentrismo, né? Onde a cultura central era a espanhola e ela se sobrepunha, né, de forma violenta, inclusive, sobre a cultura local, né? Esses caras que estavam com esses índios ameríndios, né, os astecas que estavam aqui, o que sobrou da população maia, eles acabaram sendo usados principalmente como escravos nos campos agrícolas, né? Os campos agrícolas de grande extensão, que eram na época conhecidos como encomendas, né? Essas encomendas eram esses campos onde se produzia muito, e nas minas, né? Porque era a região onde a Espanha retirou uma quantidade gigantesca de prata e de outros metais aqui da América do Sul, com a mão de obra desses escravos aí ameríndios, né? Bom, aqui justamente a partir daí começaram a surgir os grandes latifúndios, né? Esses grandes campos de trabalho aí viraram grandes latifúndios que perduraram por um período muito longo aí na história mexicana. Perduraram por quê? Porque a gente vai ver que isso aí vai mudar agora no México recente, tá? Inclusive, século XIX foi quando começou o processo de independência do México. Aconteceu mais precisamente em 1821 e quem liderou isso aí foi a elite local do México, né? Foi mandado um general para acalmar as revoluções aqui, e esse general acabou fazendo a independência, mas isso é coisa para a gente ver em história, né? O que a gente tem que saber é que em 1821 acabou aquele jugo espanhol sobre o México e iniciou aí a grande dependência dos Estados Unidos, que é o vizinho, né? Vizinho próximo ali. Só que essa dependência dos Estados Unidos, ela não começou de uma forma muito amistosa, né? Porque a gente vai ver que o México vai ter perdido. Eu vou chegar pro ladinho aqui para a gente colocar aqui em cima um mapinha aí para a gente ver que o México perdeu uma quantidade enorme de território para os Estados Unidos em guerras, né, em dominações. A gente vai ver que vai ter aí, ó, o estado do Texas era para ser mexicano, o Novo México era mexicano, Arizona, Califórnia, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, tudo que a gente está vendo aqui em cima, toda essa parte verde no mapa, era pertencente ao México. Deveria ser território mexicano, México, e acabou sendo tomada pelos Estados Unidos, né? Bom, e os aspectos econômicos? Como é que a gente vai falar desses aspectos econômicos aí agora? Bom, nos Estados Unidos, no México, um grande detalhe que o México tem é essa questão dessa dependência com os Estados Unidos. O México é um país que, por ser vizinho, essa dependência é maior até do que outros países sul-americanos aí. Mas um detalhe particular mudou um pouco a figura do México como grande figura agroexportadora. O que foi? O México a gente vai ver
que durante o período da Revolução Mexicana, né, que era um movimento popular para pôr fim à ditadura de Porfírio Dias, que durou ele de 1876 a 1911, 35 anos de ditadura, durante esse processo dessa Revolução Mexicana vai ocorrer uma reforma agrária no México. Ou seja, o México vai pegar uma grande porção de terra que era lá aquelas encomendas, né, que viraram grandes latifúndios, e vai dividir isso aí para a população mexicana de forma geral. Como é que isso vai acontecer? Hoje foi pegado mais de 100 milhões de hectares, ou seja, praticamente a metade do território mexicano, e foi dividido aí, entregue a camponeses para que eles começassem a produzir dessa forma, né? Então, a gente vai ver algumas áreas que antes eram grandes latifúndios divididas em várias pessoas que atendem muito bem o mercado interno. A gente sabe que essas pequenas propriedades são as que atendem melhor o mercado interno, né? A policultura vai começar a acontecer no México. Bom, nós vamos ver que vai ter áreas também onde vai ter uma concentração muito grande das populações indígenas ainda remanescentes do México, né? Essas áreas são conhecidas como êgidos, e esses êgidos são propriedades de forma coletiva, ou seja, foi dada uma área de terra para que todos aqueles índios ocupassem ela. Então não era só dividir em várias pessoas, cada pessoa ser dono de um pedaço de terra, não. Se deu aquelas áreas também gerais, onde se trabalhava de forma coletiva. Isso aí a gente vai ver que não funcionou tão bem quanto o governo mexicano queria, porque o que aconteceu? Muitos dessas áreas de terra coletivas para essas populações indígenas acabaram virando pequenas propriedades particulares, né? Então esses êgidos acabaram virando o que eles chamavam de milpas. Milpas era aquela cultura familiar em pequenas propriedades oriundas desses êgidos, né? Os êgidos foram sendo divididos para várias pessoas, e cada uma delas tinha um pedacinho ali para trabalhar. Viraram as milpas. A gente tem não só no México, vamos pensar, né, quando a gente fala sobre divisão, reforma agrária, a gente pensa assim, então quer dizer que o México é todo de pequenas propriedades? Não. O México tem áreas aí de agricultura muito moderna, agricultura intensiva e propriedades ainda grandes, tá? Essas áreas são conhecidas como haciendas, né? Que são as grandes propriedades que estão geralmente no centro do México, onde tem os solos de origem vulcânica, né? Solos aí bastante férteis. Inclusive, México a gente viu no vídeo aí, né? Que o México tem aí muitos vulcões no seu território, e essa terra vulcânica é uma terra muito boa. Quem trabalha nessas áreas de terra aí são os braceiros, né, que é a mão de obra temporária, sazonal. Aqui no Brasil a gente conhece como boia fria, aquele cara que sai da terra dele, se desloca para os locais onde tem grandes fazendas, nos períodos de colheita, trabalha na colheita, retorna para sua terra. Depois vai ter plantio, eles descem, saem das suas terras, vai lá para aquela região, planta, retorna para sua terra. Então é uma migração sazonal, né? O trabalhador sazonal, mão de obra só temporária, é a que mais acontece no México, tá? Ainda acontece no México essa industrialização, uso da terra para a agricultura, mas o grande foco do México é na produção mineral, tá? Tem uma elevada atividade mineral extrativista no México, tá? Onde a gente vai ter o chumbo, o zinco, o ouro, o cobre e um detalhe em particular aí para prata, porque o México tem a maior produção de prata do mundo. Nenhuma outra região no mundo produz prata igual o México produz, tá? Isso, obviamente, alavancou algumas indústrias, como é o caso da metalúrgica e da siderúrgica. Se eu tenho esses minérios acontecendo, a metalurgia e a siderurgia começam a ganhar espaço dentro do México, tá? Mas outro produto ainda tem um destaque maior que esses minerais metálicos aí, que é o petróleo, né?
o petróleo, onde o México é um dos maiores produtores mundiais de petróleo esse tirado ali da região do Golfo do México, né? Vamos ter no México, além dessas indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, algumas indústrias conhecidas como indústrias maquiladoras, né? Indústrias maquiladoras que são empresas montadoras dos Estados Unidos que se instalam em território mexicano, principalmente na área de tecnologia, de automóveis. Então se instalam no território mexicano em busca de vantagens competitivas, aí, como por exemplo o custo da mão de obra mexicana, que é muito mais barato, vantagens fiscais. Então essas empresas acabam se mudando para o México, onde tem essa mão de obra, e elas trabalham como empresas montadoras. Os Estados Unidos fabrica, manda para elas para que elas montem, e a partir dali esse produto é exportado para o restante do mundo, né? Inclusive, Estados Unidos, México e Canadá têm um acordo, né? Esse acordo se chamava NAFTA, né? Que era um acordo entre os países da América do Norte, que visava ali principalmente a redução das tarifas alfandegárias. Com uma pressão feita pelo presidente Donald Trump, agora já recente, né, foi feita uma renegociação nesse acordo. E esse acordo, que antes era NAFTA, hoje ele se chama USMCA, né, que são os países aí, a união entre México, Canadá e Estados Unidos, né? US de Estados Unidos, México e Canadá, as iniciais desses três países aí. Mudaram o nome, mudaram algumas regras, obviamente essas regras beneficiando largamente os Estados Unidos e o Canadá, né? O México é dependente desse país, tem que aceitar essas imposições que foram feitas aí para essa renegociação do tratado entre esses três países. Bom, a gente falar um pouquinho também da questão econômica, não pode deixar de falar do setor terciário mexicano, que é um setor terciário muito dinâmico e muito diversificado, responsável aí por nada mais nada menos que 60% do produto interno bruto mexicano. Destaque desse setor terciário é o turismo, né? A gente vai ter aí o país latino-americano que mais recebe turistas internacionais no mundo é o México, né? Um dos países latino-americanos, nenhum recebe tantos turistas quanto o México. E aí a gente vai falar, né, pegando esse gancho aí de pessoas, a gente vai falar dos aspectos socioculturais aí, onde a gente vai focar agora na demografia e urbanização do México, tá? Bom, falando sobre demografia e urbanização, a gente tem que falar aí dos fortes contrastes socioeconômicos que o México tem, né? O México aí tem uma desigualdade social muito grande internamente e uma desigualdade também regional, onde nós vamos ter um crescimento urbano muito acelerado, né, conhecido como macrocefalia urbana, onde vão ter presente aí grandes metrópoles, como é o caso de Cidade do México, Guadalajara, Acapulco, né, e pequenas cidades dependentes dessas grandes, né. O predomínio na população aí são os euro-ameríndios, né, que é a mistura, a mixigenação aí de indígenas com europeus, que vai corresponder à média de 68% da população mexicana. E não podemos deixar de falar, quando fala de demografia, da emigração de mexicanos para os Estados Unidos, né, a saída de mexicanos do Brasil e ida deles para os Estados Unidos, né? Na questão cultural, a gente vai ter uma cultura muito rica e diversificada, né, onde a gente vai ter aí principalmente a conservação de artes e de monumentos históricos, uma culinária muito rica, uma produção cinematográfica e televisiva muito, muito rica, né? Quem aí nunca ouviu falar em churros? Quem nunca ouviu falar em Chaves? Quem nunca ouviu falar em novela mexicana? Tudo isso aí é reflexo, obviamente, dessa riqueza cultural, né? E
fechando esse assunto aí, a fronteira México e Estados Unidos, né, a questão geopolítica aí, é uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, onde a gente vai ter um intenso fluxo de imigração ilegal, principalmente, obviamente, da parte do México indo para os Estados Unidos, e em 2019 foi colocado o maior rigor na legislação dos Estados Unidos. Tanto aí foi comentado durante muitos anos a construção de um muro separando esses dois países aí. Bom, deixo para vocês, fechando essa atividade, esse módulo, as atividades da página 354, questão 1, 2 e 4, e a página 355, onde vocês vão fazer só o desenvolvendo habilidades, questão 1 e 2. Meninos, valeu, brigadão, até a próxima. Open Gangnam Style. Gangnam Style.